Perfeito. Sejam todos bem-vindos na nossa reunião interativa. É uma visita técnica a um arquivo escolar. E aí a gente teve esse entrave aí com relação ao Teams, que aí, por exemplo, a Kelly está falando aqui comigo que está pedindo um ID. Alguém mais passou por isso que possa orientá-lo? O meu estava assim, aí eu coloquei meu e-mail, aí eles Tá mandaram um bom. código pro meu e-mail e funcionou. E seu e-mail era do Gmail ou qualquer e-mail? Gmail. Uhum. Tá. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar esse conteúdo gravado, e aí quem não conseguir assistir ao vivo terá a oportunidade de assistir depois. Deixa eu só colocar aqui para projetar a apresentação, e aí a gente vamos aos trabalhos. Glenda, boa noite. Boa Você viu o noite. áudio que eu te mandei cedo? Quem está falando? É a Alessandra. Não vi. Ah, Depois eu vou você mandar de novo. escreve, Alessandra, porque às vezes eu estou em reunião, eu não consigo ouvir áudio. Hoje foi um dia assim, então se você puder escrever, Tá aí bom. eu É sobre eu consigo. enviar uma documentação. Tá, e você escreve, por favor, que aí eu consigo responder com mais eficiência do que áudio. Tá ótimo. Obrigada. Né? Então vamos lá, pessoal. A gente está fazendo uma visita ao arquivo escolar, porque este mês é um mês que a professora Cristiane está participando do curso técnico em secretaria escolar do Colégio Realengo e, contudo, ela está em deslocamento, porque ela é secretária escolar de uma rede que tem em algumas unidades, assim, ela é gestora, e daí ela está em deslocamento. Possivelmente ela deve entrar aqui mais para o final do nosso encontro. Anderson, ajuda aqui a colega que está com dificuldade. Talvez abrir o grupo, que aí facilita, né? Para se ela se está pedindo o ID, você informa o ID para entrar na reunião, mas não é isso. É só ela entrar com o e-mail dela mesmo, qualquer e-mail dela mesmo. Mas você pode mandar aqui no grupo um áudio, talvez, enfim. O e-mail dela. Que é para se pedir o ID, para logar com o e-mail pessoal dela mesmo, que ela vai conseguir entrar. Bom, a professora Cristiane é a responsável por essa unidade curricular. Eu sou a Glenda Campos, para quem não me conhece, eu sou coordenadora do curso técnico em secretaria escolar daqui do Colégio Realengo. Então, neste mês, a gente está falando de técnica de arquivo escolar. E aí, por que não, né? A gente pensar assim, a gente está falando em técnica de arquivo escolar, por que não a gente falar de como é o arquivo escolar desta unidade escolar, que é o Colégio Realengo? E aí, para a gente começar essa reflexão, a gente pensa muito na memória, né? Porque se a gente está falando de uma escola com mais de 50 anos, então imagina só quanto de memória tem, né? Quanto de memória tem, assim. E aí, a gente tem que pensar que a construção dessa memória começa hoje. Começa hoje. Mesmo aqui, que é uma escola de 54 anos, uma escola que está começando, ela começa hoje. Por quê? É através da maneira que a gente decide arquivar que a gente conta essa história. Como que a gente vai arquivar essa memória? Ah, mas a minha escola é nova, começou esse ano, mas começa já uma história. E aí, como que é que vai arquivar essa memória? Como que vai arquivar essa história? E aí, uma pergunta que a gente não vai responder agora, a gente não vai. Qual é a técnica de arquivo escolar que é mais eficiente? A gente não vai responder agora.
Mas a gente vai pensar nisso. Qual seria a técnica mais eficiente? E aí, antes de eu responder isso, da eficiência do arquivo, né? Qual é a forma mais eficiente? A gente precisa reforçar sobre a responsabilidade desses profissionais. Quem é que cuida dessa memória da escola? Quem é que cuida disso? Quem que cuida de guardar essa memória dessa escola? E aí, esse profissional ele tem que ser muito responsável, porque a gente está falando de uma memória e não estou falando só de alunos, a gente está falando de uma memória da instituição, porque a gente tem a mania de pensar que arquivo escolar é só alunos, e não é isso. O arquivo é da unidade escolar. Então, para isso, eu vou fazer uma viagem no tempo aí. Quem assistiu a unidade do mês passado já viu esse conteúdo e vai precisar visitá-lo de novo. E toda vez que a gente falar na responsabilidade que nos cabe quanto secretários, a gente vai ter que pensar nisso. A gente vai ter que pensar como foi a evolução desse profissional que precisa ser responsável pela guarda da memória dessa instituição. Então, para quem assistiu, está fresquinho aí na memória, vai relembrar. E para quem não assistiu, fica aqui a linha do tempo. Como é que foi a construção desse profissional aqui no estado do Rio de Janeiro? E aí a gente começa lá em 1980. E aí a gente pensa assim, quanto é novo, né, essa profissão? Quanto ela é nova? Mas será que ela começou em 1980? Claro que não. Ela começou junto com a primeira escola. Só que a gente está falando aqui da questão legal. Como que foi a evolução da questão legal desse profissional? Em 1980, bastaria ter uma carga horária livre. Profissional com uma carga horária livre. Em 81, já exigiu um curso de qualificação de 300 horas. Um curso de 300 horas. O curso de 300 horas deve durar aí pouco tempo, né? 300 horas, se a gente pensar aí em quantos meses? Poucos meses você conseguia concluir um curso de qualificação em 81. Em 97, pediu um curso de nível básico e nem precisava de aprovação do poder público. Então, era um curso livre em 97. Em 2004, pediu um curso de formação inicial e também não precisava de aprovação para o poder público. Em 2006, aí sim, passou a existir o curso técnico de nível médio, secretaria escolar, com uma carga horária de 1.200 horas. Então, se eu for fazer um pensamento dessa linha do tempo da formação desse profissional, que é responsável pela memória de uma instituição de ensino, eu vou pensar que a partir de 2006 é muito recente. A partir de 2006, que foi implantado, junto com o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, o curso técnico em secretaria escolar. Então, a partir de 2006, nós somos parte dos profissionais da educação de acordo com a LDB. Então, nós somos educadores. A gente não é docente, mas somos educadores. A gente é profissional da educação. Em 2010, na deliberação 316 do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, já exige um profissional com esta habilitação. Então, ou seja, para ser secretário de uma escola, é necessário, no mínimo, ter um curso técnico em secretaria escolar, a partir de 2010. Em 2020, veio a deliberação 388, que, de novo, informa da obrigatoriedade de ter este profissional habilitado para ser um secretário escolar. Então, observem que a gente está dando uma responsabilidade para esse profissional, à medida que a gente diz que é responsabilidade dele a memória da história dessa unidade escolar. Ótimo. A gente viu aqui uma crescente dessa responsabilidade. Perfeito. Então, se a gente está falando da evolução
do amparo legal, né, que fortaleceu essa profissão, a gente precisa assegurar a qualificação, porque não existe o reconhecimento sem o compromisso. Então, hoje mesmo, eu acho, foi hoje que eu li lá um comentário lá no meu Instagram, que uma pessoa escreveu: ah, só falta a gente ser bem remunerado. Concordo, mas eu volto a repetir, vocês percebem uma evolução recente dessa profissão. E aí a gente precisa fazer a nossa parte, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje, vocês que estão inscritos aí no curso técnico em secretaria escolar, vocês que estão inscritos no curso de atualização, é essa busca dessa qualificação. Perfeito. É essencial garantir o controle e a qualidade de todos os serviços. Isso aí não tem dúvida. Para o bom funcionamento da escola, é essencial garantir disso. Só que quem é que tem a guarda? Quem é que tem a chave? Quem é o guardião dessa memória, dessa documentação? É o próprio secretário escolar. É ele quem produz e quem guarda a memória e a documentação da escola. Dito isso, eu pergunto: qual memória? Do que a gente está falando? Qual é a memória que a gente tem que guardar por obrigação nossa? Faz parte da nossa profissão a guarda dessa memória. Mas, afinal, qual é a memória? E aí, a pergunta vem logo em seguida. Se eu estou falando de memória, se eu estou falando de guarda, qual é os documentos que eu preciso arquivar? Que é o tema de hoje, né? O que eu preciso arquivar? Quais são os documentos que eu preciso arquivar? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Tem? O pessoal não está conseguindo, você vai lá orientar. Que pena. Mas não tem aqui ninguém para eu admitir, não. Que pena. Mas você responde aí para as pessoas ficarem tranquilas que a aula está sendo gravada, caso não consiga. Bom, então a gente tem lá na 239 de 1999, que é a nossa deliberação que trata de arquivo, ela fala de arquivo ativo, que é aquele arquivo de movimento. Na 99 chamava de arquivo vivo, em 1999. Arquivo vivo, arquivo morto. Era esse o nome. Mas hoje, né, de acordo com a 363 de 2017, fala em arquivo ativo, arquivo inativo. Então, está errado a gente falar arquivo morto? Está errado. A gente tem que se corrigir aí. Porque, na verdade, o termo correto é arquivo inativo. Então, é muito melhor a gente falar um vocabulário certo. Então, quando a gente for tratar do arquivo que não está em movimento, quer dizer, o arquivo deste ano, então é um arquivo inativo. E o arquivo ativo é o arquivo do movimento, é que ele está neste momento acontecendo. E lá na 239, ela determina o que compõe um arquivo escolar. Então, basicamente, o arquivo escolar referente ao aluno, só recapitulando, quando a gente fala de memória, a gente não está falando exclusivamente de aluno. Então, a gente tem a guarda da memória da escola. A escola não é só alunos, então a gente tem que pensar em todos os arquivos que compõem. Então, quando a gente fala do arquivo referente ao aluno, referente à pasta do aluno, a gente tem 3 documentos que não podemos abrir mão deles. Quais são eles? O registro da matrícula, que é o requerimento de matrícula, o pedido de matrícula. O comprovante da escolaridade anterior, que é o histórico escolar. E 3 é o registro dos resultados obtidos pelo aluno ao longo e ao final de cada período letivo, que é a ficha individual. Então, a minha pasta do aluno, eu preciso ter, no mínimo, estes 3 documentos. Não há, é inegociável isso. Eu preciso desses 3 documentos para compor meu arquivo escolar. Bom, eu estou falando de arquivo escolar, mas e referente à instituição? E aí, referente à instituição, a gente tem outros documentos. Quais são eles? O ato constitutivo da entidade mantenedora, os atos
de funcionamento, regimento escolar, PPP, proposta pedagógica, a ementa do trabalho desenvolvido por cada componente curricular. Então, assim, qual é o conteúdo que vai ser trabalhado em cada unidade, né? Cada componente lá da sua matriz curricular, o registro e habilitação dos docentes. Então, o professor, para ele ser um professor, ele tem que ter uma habilitação em licenciatura em um determinado conteúdo, né? Se ele for dos anos finais ou do ensino médio. Se ele for dos anos iniciais, basta o curso normal ou para a educação infantil. Mas aonde que está esse documento? Que comprova que ele é habilitado para aquela unidade. Então, a gente tem que ter isso. O registro dos certificados de conclusão ou diplomas expedidos pela instituição. Então, o que está falando disso? Esse item 6 aí, o registro do certificado. É o livro do diploma, o livro do certificado. Então, nós temos que ter. Então, voltando aqui, para alunos, eu citei alguns exemplos, né, que eu não é inegociável, tem que ter o registro de matrícula, o histórico escolar, ficha individual. E no arquivo escolar referente à instituição, aí já fala do livro do diploma, livro de certificado, o registro do docente com a sua habilitação, os atos constitutivos, os atos que funcionam, né, os atos autorizativos, regimento escolar, PPP, ementa, isso tudo faz parte do arquivo da instituição, tá? Continuando aqui. Na deliberação 363 de 2017, então a gente está falando basicamente, até agora a gente citou duas, né? 239, 363. Na 363, fala o seguinte: as escolas em atividade que assim o desejarem poderão digitalizar seus acervos pretéritos, mantendo exclusivamente seu arquivo em formato digital e podendo descartar as pastas físicas nos termos definidos. No artigo 4º fala: as escolas em atividades podem digitalizar e descartar. E no artigo 4º fala: o arquivo escolar referente ao aluno, quando transferido para o arquivo permanente ou arquivo inativo, eu também posso guardar somente o histórico escolar, o certificado, e posso descartar o resto. Tá, então beleza. Então quer dizer que a deliberação 363 está dizendo que eu posso. Eu posso descartar, porque eu já digitalizei meu acervo. Então, beleza. Então, se eu, Glenda, afirmar para vocês assim, você pode incinerar seus documentos. Claro, com a segurança, respaldo legal e coragem. Aí eu vou perguntar, mas será que você está pronto para esse novo tempo, né? E aí hoje vocês vão perceber aqui no Colégio Realengo que meu acervo está digitalizado e a gente vai fazer uma visita no acervo físico. Me falta coragem? Talvez. Eu não tenho essa coragem. Eu poderia? Poderia, mas eu não tenho essa coragem. Estou respaldada para fazer? Estou, mas não tenho essa coragem. Essa é uma decisão muito, muito, muito da própria instituição. Na Uni São José, que é uma instituição de ensino superior, veio uma determinação de cima, veio uma determinação do Ministério da Educação. Nenhuma instituição de educação superior do nosso país pode ter arquivo físico. Nenhuma, nenhuma, do nosso país inteiro. Nenhuma. Mas ainda assim, o que eu fiz? Digitalizei todo o acervo, peguei os documentos e as pastas escolares, coloquei todos em algumas caixas, algumas centenas de caixas, e desloquei para um prédio onde a gente tem, em outro endereço, que tinha Anderson, você já foi lá? Lá é um galpão, é o quê? Lá em Bangu, onde a gente guarda? É um andar, né? Um andar que estava vazio, a gente colocou as caixas lá empilhadas, eu não descartei. Nunca mais fui lá buscar nada, porque está tudo digital, mas eu não tenho coragem de descartar.
que eu estou querendo dizer com isso? Não é que você não tem ele. Se você tiver, está tudo bem. A gente tem um respaldo para, mas aí é uma decisão da própria instituição. Só lembrando, gente, que eu já vou responder aqui algumas perguntas que fizeram aqui, mas depois eu vou voltar nas perguntas, mas só lembrando que é muito diferente, a gente tem que ter esse entendimento, é muito diferente quando a gente fala que é um documento digitalizado, que é aquele que você põe no scanner, digitalizou. Esse é um documento digitalizado. Agora, um documento assinado eletronicamente, para ele se tornar um documento original, ele precisa ser assinado eletronicamente, tá? Então, esse decreto 48.209 diz isso, ó, os documentos assinados eletronicamente serão considerados originais. Isso é um decreto estadual, é lei, tá? Maior do que deliberação, maior do que parecer, tá lá na pirâmide lá, é uma lei, é uma lei. Então, quer dizer que se eu digitalizar e assinar o meu documento, eu posso descartar, porque ele é um documento original. Ninguém vai me dizer, se eu pegar esse documento aqui, digitalizá-lo, assinar eletronicamente, ele é um documento original. E o que a gente precisa na pasta do aluno? Não é um documento original? Então, isso é um documento original, porque às vezes a gente tem a sensação de que, uma vez que digitalizou, ele já está ok. Não, tem a segunda parte, que é a assinatura do documento, para ele tornar um documento original. Bom, dito isso que a gente falou aqui da responsabilidade, veio a 388, que fixa as normas para autorizar, ela diz o seguinte: a escola, para funcionar, ela precisa ter um arquivo escolar permanente para a guarda da documentação. Isso não tinha antes. Ou seja, além de ter uma secretaria, ela precisa ter um arquivo escolar. Pode ser dentro da secretaria? Pode ser. Mas precisa ter um arquivo permanente. E lá no parágrafo único, olha que interessante, parágrafo único, que eu grifei em amarelo. Fica permitida a integração dos espaços, desde que resguardado o sigilo das informações. Se eu tenho a guarda da informação, essa informação é minha e sigilosa. Então, atenção. Até vou responder aqui uma pergunta que foi feita, deixa eu ver aqui, que responde já essa questão. Que ela diz que o arquivo... vi aqui. Como fazer quando o arquivo inativo divide espaço com depósito, materiais da coordenação, etc. Como que você vai fazer? Você vai fazer exatamente isso. Você vai demonstrar que a legislação estabelece que o arquivo precisa ser resguardado o sigilo das informações. Se o seu arquivo está no espaço compartilhado, onde as pessoas têm acesso a ele, você está sem a guarda dele. Você está deixando de cumprir o que está determinado na legislação. Isso é muito sério, porque se uma pessoa tiver com má intenção, ela vai ter acesso a informações que são sigilosas, que são privilegiadas, que estão dentro da pasta daquele estudante. Isso é uma coisa, eu poderia aqui citar inúmeros fatores que isso é preocupante. E se perder um documento? E se extraviar? Vai ser responsabilidade de quem? Quem que tem a guarda desse documento? Isso é muito sério. E isso está na legislação. Então, o que tem que fazer é ter uma conversa com muito cuidado, claro, mas uma conversa direta com o gestor da unidade. É demonstrar para ele que a memória daquela instituição está correndo risco. Se é um lugar aberto, onde qualquer um pode acessar,
está colocando em risco a memória daquela instituição. Então, isso é muito, muito sério. Bom, volto à pergunta. Será que já conseguimos responder? Afinal, qual técnica de arquivo escolar é mais eficiente? Nós ainda não temos essa resposta e vamos avançar. Tem alguma pergunta ou vocês preferem que eu vá avançando? Porque o chat aqui está sem perguntas ainda. Vou avançando aqui, tá? Se tiver perguntas, pode escrever aí. Bom, o arquivo, ele deve ser organizado de forma a permitir fácil acesso e pronta consulta pela própria instituição, pelo poder público e quando necessário. Isso está escrito lá na deliberação 239. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Mas eu traduzindo aqui para o nosso dia a dia, aqui nós trabalhamos em quantos, Anderson? Quantos somos aqui? Eu estou com o Anderson, depois eu vou apresentá-lo para vocês. Ele está aqui fazendo hora extra, porque o nosso expediente é até às 18, mas eu pedi, ele gentilmente ficou aqui. Nós somos 6, correto? 6. Tá bom, somos 6. Mas a Geise, por exemplo, estava num licença maternidade. Quer dizer, o arquivo só a Geise pode entender como ele funciona, assim, ela está de licença, ninguém mais vai ter acesso. Então, assim, traduzindo o que está descrito na deliberação, o arquivo escolar ele precisa estar de uma certa forma que qualquer um dessa equipe consiga pegar esse arquivo com facilidade. Qualquer um que receba a visita do poder público, da inspeção escolar, consiga atendê-lo, porque ele vai estar de fácil acesso. Então, assim, só traduzindo o que diz a deliberação, é isso. E aí, o arquivo ele precisa estar devidamente organizado, facilmente acessado, prontamente identificado, protegido contra perdas, aí respondendo a colega que está dividindo o arquivo dela com espaço com depósito, materiais da coordenação, ele não está protegido contra perdas e futuro definido. O dela também não está com futuro definido. E aí, quem é meu aluno já ouviu esse caso que eu adoro usar assim. Esse caso, esse estudo de caso, eu adoro usá-lo, porque responde muito assim essa pergunta. Qual é a técnica de escolar mais eficiente? E aí, gente, eu tive um exemplo disso, de uma unidade escolar que me chamou muita atenção. Nós estamos falando de, deixa eu ver que ano, 2019. 2019 a gente está falando. Eu precisava muito de um diploma de um dos meus diretores para entrar com um processo de investidura, e aí ele estudou numa escola que fica ali é São Conrado, ali talvez Leblon, São Conrado, ali bem longe, eu estou em Realengo, né? E daí eu mandei, acho que eu telefonei e a pessoa que me atendeu falou: ah, manda um e-mail, eu estou ligando o meu computador, que era bem cedo. Eu estou ligando meu computador, me manda um e-mail com o nome que eu vou te ajudar. E daí eu mandei um e-mail às 9h40, às 9h50, chegou no meu e-mail a cópia do documento. Isso é um case de sucesso. Eu estou falando de 2019. Isso aqui é um case de sucesso. Isso aqui é um arquivo organizado. Então, se eu perguntasse para ela em 2019 qual era a técnica mais eficiente, ela ia responder que é a dela. Então, por que eu não estou querendo responder essa pergunta? Porque cada forma de arquivar vai depender dos seus recursos. Eu não vou estabelecer aqui, não sei se vocês vieram aqui em busca da receita perfeita, eu não vou dar a receita perfeita, porque cada instituição vai encontrar o seu método melhor de arquivar. O que eu vou mostrar para vocês
São diferentes maneiras de arquivar. Então, a gente já viu que a legislação permite digitalizar. Eu já trouxe aqui uma colega de 2019, que o arquivo dela já era digitalizado. Então, quer dizer, ela já tem lá. Imagina, estou falando de 2019, a gente está falando de 6 anos atrás, dela já era digitalizado. Então, assim, as principais técnicas de arquivamento seria o físico tradicional, a digitalização do arquivo e o sistema de gestão de documentos. São 3 técnicas de arquivamento que a gente vai demonstrar hoje aqui, inclusive. A gente vai visitar um arquivo físico tradicional, tem um arquivo digital e tem um sistema de gestão de documentos. E qual que é as principais diferenças entre um e o outro? Esse documento que eu recebi aqui, dela por e-mail, que para mim é um sucesso, não é um documento original. Por que ele não é um documento original? Porque ele foi digitalizado, ele foi escaneado, ele não está assinado eletronicamente. Então, assim, o que ela usou neste modelo não é o tradicional, é este aqui, a digitalização do arquivo. Agora, o que eu falei de documento original ia depender da gestão de documentos. Está vendo uma caneta assinando? Porque esses documentos aqui estão assinados eletronicamente, que no caso da instituição do ensino superior é uma exigência. Todo o acervo precisa ser digitalmente assinado, ou seja, ele é um documento original. E aí, as principais, né, técnicas de arquivo, só para lembrar que a gestão digital quer dizer que é um documento assinado de forma eletrônica. Ele não é só escaneado. Escanear, gente, é tirar uma foto. Então, você tirou uma foto de um documento, você escaneou um documento. Ele não é original. Ah, mas é melhor que físico? Claro que é melhor que físico. Melhor do que o papel. O papel tem enchente, tem cupim. Nosso arquivo estava infestado por cupim. A gente descobriu por um acaso. Ele comeu uma pasta. Está lá ainda, Anderson. A pasta. A comida. Depois eu vou mostrar a foto, assim, é assustador. É assustador. Ele comeu uma pasta e a gente achou por um acaso. Então, assim, na nossa unidade de Jacarepaguá, teve enchente. E a enchente não encheu só um andar, subiu para o segundo, perdeu todos os móveis. Então, assim, é claro que digitalizar o acervo a gente ganha muito, mas ele não pode ser descartado porque ele não é original, porque ele não foi assinado. Tá, então, vamos lá. Afinal, que técnica de arquivo escolar é a mais eficiente? Que eu não quero responder isso até agora, gente. Vamos lá. Cada escola ela deve avaliar os fatores que determinam qual técnica melhor atende. Não existe uma regra para isso. A escola é quem vai dizer qual é a melhor forma. Só que tem que levar em conta todos esses fatores que eu falei. Qualquer pessoa não precisa conhecer essa técnica. Qualquer pessoa vai conseguir achar uma pasta, vai localizar uma pasta de fácil organização. Essa é a melhor técnica. E aí, é claro, uma combinação de técnicas vai levar a esse sucesso. Ah, eu quero arquivar em ordem alfabética, no ativo, no caso, em ordem alfabética por turma. É o jeito mais eficiente para você? É um jeito mais eficiente para que qualquer pessoa encontre uma pasta no arquivo ativo? Então, essa é o jeito mais eficiente. Uma combinação de técnicas. E aí, eu coloquei lá para vocês, eu vou abrir aqui para vocês também, mas eu vou responder aqui rapidamente. A Andréia Batista, a Gabriela Regina, Maria Filipa, Fernanda Daniele, Edjane, Natália Cristina, Thaís Freitas e a Cíntia Miranda
praticamente elas falaram as mesmas coisas com palavras diferentes, mas elas estavam preocupadas com o tempo de guarda e descarte de documentos. Eu acho que eu já respondi para vocês. Descartar documentos, se perguntar, Glenda, posso descartar? Com luz na lei, você pode descartar, desde que você tenha assinado eletronicamente. Não basta só digitalizar, mas você digitalizou e assinou eletronicamente. Então, você pode descartar. A 363 responde muito sobre isso. A 363, que a gente já passou por ela aqui hoje. A 363 fala exatamente sobre isso. Você pode descartar. Então, se perguntar para mim, posso descartar? Posso. Mas aí é uma decisão e um ato de coragem de quem vai fazer isso, tá? O que pode reduzir para vocês é a questão de diminuir, enxugar a sua pasta. Você pode deixá-la com os arquivos que a 239 estabelece, e aí diminui o volume dessa pasta. Porque o que precisa manter nessa pasta são aqueles documentos que eu li lá no início da 239. A Maria Felipa perguntou sobre documentos de ex-funcionários. Cabe a mesma resposta. Se você quer descartar, você tem que digitalizar e assinar. Aí ele torna um documento original. Bom, sobre arquivo digital e digitalização, a Valéria, o Igor, Verônica, Maria, Luciana, Mônica, a Jane, Suelen, Cristiane, Simone, todas elas estão perguntando sobre acervo digital, né? Arquivo digital. A Valéria perguntou se o arquivo pode ser digital. Pode ser digital. O Igor está perguntando sobre a digitalização do acervo. A digitalização do acervo, ok, você digitalizou o acervo, mas você precisa de um GED, que é o programa de gestão daqueles documentos, você também vai precisar. E como é que você vai buscar esse documento, né? A Jane perguntou se é muito caro. Não, não é muito caro, porque é alguns centavos por página se você for terceirizar. Só que o problema, Jane, é que quanto mais tempo você passa, mais centavos, né, por pasta você vai gastar, porque se sua memória, né, a história da sua instituição for de muitos anos, esse investimento tende a ser mais alto, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Quais documentos podemos arquivar em nuvem e quais ainda devemos guardar fisicamente? Então, a Suelen perguntou isso, então só respondendo. A resposta vai sempre, eu vou ter que sempre repetir. Se você digitalizou e assinou, você está com o documento original. Você não precisa dele físico, você tem ele original. Só que essa é a questão. A gente, às vezes, não entende que eu digitalizei, ele já é um documento original. Não, se ele não estiver assinado eletronicamente, ele não é um documento original. E aí, se alguém te perguntar, preciso do documento original. E aí? Se você não digitalizou, ele não é um documento digital. A Simone Arruda perguntou o seguinte: quando a documentação como histórico escolar e certificado passou a ser entregue digital, o prazo para entrega é o mesmo da versão física? Excelente pergunta. É o mesmo, porque a gente está falando do mesmo documento. A gente está falando de histórico escolar, certificado ou diploma. É o mesmo documento. O que muda, então? Muda o formato em que ele foi expedido e registrado. Você pode expedir e registrar nele físico, você pode expedir e registrar de forma digital. Aí, por que a Simone está provocando essa pergunta? Provavelmente porque ela entende que o digital é muito mais rápido. E é mesmo. E é mesmo. Porque o digital eu consigo, de onde estiver meu diretor, ele vai assinar os diplomas para mim de forma digital. Físico já não. Eu dependo que ele venha até aqui, dependo que ele despache cada pasta, ele vai ter que assinar pasta por pasta.
um documento digital, ele vai assinar 500 com um clique. Então, é diferente a velocidade. Mas agora, sobre o olhar da legislação respondendo, o prazo de entrega é exatamente o mesmo, porque a gente está falando do mesmo documento. Bom, sobre diário de classe, muita gente perguntou, ó, Simone, Kelly, Paula, Edjane, sobre o diário de classe. Então, eu sinto em decepcioná-las, não sei se eu estou decepcionando ou se eu estou trazendo uma novidade, mas o diário de classe eu citei ele como documento obrigatório. Vocês observaram? Se eu citei o diário de classe? Vocês estão conseguindo... Não citou. Não Não citou. Não citei. Por quê? Será? Na outra Então, aula, Brenda, você já tinha porque falado não que é o ele não é documento. obrigatório mais. Exatamente. Porque o Isso. diário de classe não é obrigatório. Diário de classe é um controle, é um instrumento do professor. Então, se você vai fazer esse controle de forma digital, de forma através de uma ata, enfim, de qualquer um aplicativo, de qualquer recurso, esse instrumento é do professor. Então, não existe obrigatoriedade de ter diário de classe. Então, se não tem obrigação de diário de classe, respondendo a Simone, a Kelly, a Paula e a Jane, a gente não tem que preocupar com o arquivo de um documento que não é exigido. Kelly, Brenda, eu. boa noite. Deixa eu Boa te noite. perguntar. Não é obrigatório o diário de classe, guardar, né, esse diário de classe, porque, na verdade, e o registro? A gente não guarda nada? O conteúdo, Nada. aquilo que é Nada. ministrado pelo professor, mesmo que de forma online, eu digo, no Nada. sistema? Não. O que acontece é a substituição desse diário físico pelo diário digital. E aí, lá no sistema, o professor consegue lançar o seu conteúdo, as faltas, porque, na verdade, Kelly, respondendo mais profundamente sua pergunta, não sei se você estava ao vivo aí, você já tinha conseguido entrar, mas a 239 estabelece que a gente tem que ter a ementa no nosso arquivo institucional. Ou seja, a Kelly está dando aula de língua portuguesa no 6º ano. Eu sei, ao final daquele ano, a Kelly tem que ter entregue o conteúdo que está lá na ementa. O registro das faltas, da frequência, das notas, está lá na ata de resultados finais, que é um documento que faz parte do meu arquivo. Então, o diário de classe, ele não é, eu não tenho diário de classe assim, dessa forma, ou digital, mas ele está intrínseco. Ele está lá na ementa, ele com o conteúdo, ele está no lançamento das faltas, que está lá apurada na minha ata de resultados finais, ele está o lançamento das notas parciais lá na minha ficha individual. O diário de classe, ele vai percorrer tudo isso que a gente está falando sobre arquivo. Agora, eu sou obrigada a ter o diário de classe? Não. Mas eu sou obrigada a ter a ficha individual com todas as notas parciais. Eu sou obrigada a ter a frequência real. Eu sou obrigada a ter a ementa, quer dizer, o conteúdo que ele deu. Então, a escolha do instrumento para fazer isso é de cada escola. Não é obrigada a ter o diário de classe, não é obrigada a ter em sala de aula, no nosso arquivo, não, tá? A minha dúvida é, se a gente, uma vez que a gente só entrega a ata de resultados finais até 31 de maio do ano seguinte, né? Eu tenho todo um ano letivo pela frente. E aí isso precisa ficar registrado em algum lugar. Vai ser no diário, ele não precisa ser permanente, mas tem que ficar registrado, seja no sistema. Eu até dei a ideia numa escola que eu estou fazendo estágio, de repente colocar isso no Drive. Você acha que é uma É, boa alternativa? sim, mas a questão é que isso que você está falando, que faz todo sentido, já existe essa obrigação que é a ficha individual. Então, Entendi. a ficha individual tem essas notas parciais ao longo do ano letivo. Só que é claro que hoje em dia,
sei lá, 98% das escolas têm sistema já implantado. Então, a gente tem que lançar essa nota, né? Para a ficha individual ser impressa, a gente tem que lançar essa nota parcial. Então, provavelmente, vai estar lá na ficha individual, né? E aí, eu falo muito de diário de classe na página 71, 72 do livro. E aí, a 239 estabelece isso e eu trago isso com mais profundidade nessas páginas que eu citei. Bom, Obrigada, Glenda. nada, Kelly. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ver aqui mais perguntas. A Paula Neves perguntou se é necessário manter a ficha individual do aluno todos os anos cursados. Também já respondi. A 239 estabelece que sim, é obrigado a ter na pasta dos alunos. A Vanessa perguntou qual deve ser a ordem dos documentos na pasta do aluno. Então, isso é uma pergunta, Vanessa, que é mais uma ordem cronológica dos fatos. Então, assim, é obrigado a ter a ficha de matrícula, é obrigado a ter a ficha individual. Então, por que não organizar isso de forma cronológica? Se ele estudou lá 5 anos, você tem que ter 5 fichas individuais, 5 fichas de matrícula. Então, coloque em ordem cronológica, que vai facilitar. De novo, se a Vanessa me perguntasse assim, qual lei estabelece a ordem dos documentos? Não existe. A mesma resposta de qual é a técnica mais eficiente. Então, assim, isso são dicas da nossa prática, da nossa vivência. Mas se na sua escola funciona muito bem colocar em outra ordem, dentro da pasta, está tudo bem, desde que, lá igual a 239 diz, é de fácil acesso, qualquer um pode acessar, qualquer um dessa comunidade, né? Dessa rede, qualquer um pode, está tudo bem. A Luciana fez a mesma pergunta da Vanessa, se há ordem para guardá-los, né? E a Rosane perguntou quais os documentos que realmente são necessários permanecer no arquivo permanente. Eu também já respondi. Está lá na 239 quais são os documentos. A Anastácia perguntou sobre escolas extintas em transição. No caso, a Anastácia e a Andréia Batista fizeram a mesma pergunta. Também está lá na 363. A extinção da escola, né? Ou quando você transfere um aluno do arquivo ativo para o inativo, estabelece que bastaria o histórico escolar, o certificado ou o diploma. É isso que estabelece. Bastaria isso. Mas eu não sei, né? Aí vai de cada um. Eu não tenho coragem, eu não descarto documento. Sou apegada ainda. Quem sabe a próxima geração, né? Eu não. Eu ainda sou apegada. Mas eu poderia. Está na legislação. Então, essa pergunta tem duas respostas. A resposta da Glenda e a resposta da legislação, né? Aí vocês escolhem. A Andresa perguntou, ainda existe o termo arquivo morto? Não, é arquivo inativo. A Bruna perguntou qual é a melhor forma de armazenar os documentos, caixa box, papelão ou transparente. Eu não gosto de caixa de papelão, eu acho muito frágil. Eu gosto da caixa box de plástico. Porém, entretanto, na semana passada, o Cupim comeu uma caixa box de plástico. Comeu de acabar. Você não consegue ler o nome do aluno. Comeu mesmo. Então, nem sei mais se ela é tão eficiente assim, né? Bom, metodologias e melhores práticas. A Cíntia perguntou qual a melhor metodologia do arquivamento. Aí vai depender dos seus recursos. A Dani de Jesus perguntou qual a maior dificuldade em manter um arquivo organizado e funcional. Eu acho que o maior desafio é que cada funcionário que tiver acesso a esse arquivo tentar mantê-lo na ordem que ele encontrou. Porque uma vez que tirar, né, trocar de lugar, o colega vai ter dificuldade em localizá-lo.
Bom, a Anitta perguntou qual a diferença de arquivo vivo e morto, né? Aí é o ativo e inativo. Eu também acho que eu já respondi. Que é o vivo, é o ativo, é o atual, é que você está mexendo, está nas suas mãos ali, está no seu dia a dia, e o inativo é aquele que você transfere, que você pouco usa. Bom, eu encerro aqui as perguntas que me foram enviadas. Kelly, você está com a mão levantada daquela hora ou é uma nova dúvida? Não, foi aquela hora. Tá, vou baixar então. Obrigada. Ah, Cris entrou. Que bom, Cris. Você vai conseguir falar? Ah, que bom! Chegou a tempo. Seja muito bem-vinda. Está sem microfone. Ah, Ah, que bom. consegui. Ah, que bom. Eu expliquei que você estava em deslocamento de uma unidade para outra. Muito obrigada pela sua presença e mais ainda da sua participação neste mês conduzindo essa disciplina. Eu já estou encerrando a parte de teoria para a gente partir para a visita mesmo, que a gente vai mesmo visitar, gente. Bom, aí, falando agora sobre o Colégio Realengo, em Cris, eu ia fazer uma transmissão ao vivo pelo YouTube, só que o Google Meet resolveu ficar offline, aí eu tive que transferir para cá e eu não programei para transmitir ao vivo, mas eu estou gravando e aí a gente coloca lá para quem não pôde acompanhar ao vivo. Ah, beleza, beleza. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Vamos lá, Boa então, noite. partindo para o Colégio Realengo, como que o Colégio Realengo faz, né? A gente adotou aqui uma abordagem híbrida, porque a gente tem o arquivo físico, do ativo e do inativo, o arquivo digital, a gente tem o sistema de gestão, o GED e tem o portal do aluno. Então, hoje a gente vai visitar todos esses formatos do arquivo aqui. Então, agora eu convido todos vocês a explorarem os arquivos do Colégio Realengo, e aí a gente vai combinar a tradição, que é um colégio com muita tradição, e tecnologia na gestão dos documentos. Anderson, coloca aqui o celular, e aí a gente vai passar, eu vou transferir a transmissão para o celular para a gente poder deslocar. O arquivo inativo, ele fica fora desse prédio, né? E aí, no momento que eu estiver em deslocamento, pode ser que a gente caia, né? Mas não se preocupem que a professora Cris está aí, graças. E aí ela assume. Deixa eu só entrar aqui no Teams. Tem alguma pergunta, gente, da teoria, porque a gente vai para a prática? Não, senhora. Tá bom. Deixa eu entrar aqui. Agora eu que não estou conseguindo entrar. Está pedindo para eu baixar o aplicativo? Espera aí. Respondi todo mundo, gente? Ou ficou alguma dúvida ainda do que me mandaram por escrito pelo Forms? Agora sim. Uai. Você deve... Ah, tá. Eu vou transferir, tá, gente? Eu vou ser derrubada aqui, tá? Peraí. Pronto. Vocês estão me vendo? Não. Tá. Deixa eu
só transferir aqui? Não, ainda não. Ah, tá. Pronto. Bom, eu vou transferir aqui a câmera, Anderson. Peraí. Vai botar na traseira mesmo? Vou botar. Esse é o Anderson, gente. Bem, gente, prazer. Tá, a câmera tá suja. Sujo. Tá. Oi, Anderson. Oi, pessoal, tudo bem? Melhorou? Tudo ótimo. Melhorou. Olá. Boa Então, noite. pessoal, aqui é a minha mesa, né? Onde eu trabalho. Aqui é aonde parte da equipe trabalha. E aqui é a outra parte da equipe que trabalha. E aqui a gente tem um arquivo físico. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, antes, quando era São José junto, a gente tinha desses armários de aço, eles vinham até aqui, mais ou menos, na secretaria. Ocupava tudo isso, porque era São José inteira, né, de arquivo ativo, assim, ativo. E daí, com a saída da São José, a gente ficou só com o Colégio Realengo com o arquivo ativo, reduziu muita coisa, né? Então a gente tem hoje aqui como é feito o ativo, né? É por turma e aqui dentro por ordem alfabética, tá? Em ordem alfabética. Uma coisa que eu gosto muito da arrumação do nosso arquivo é esse esquema aqui. É colocar o ano e a turma. Eu acho que a gente consegue rapidamente visualizar, assim, por exemplo, esse aqui está aqui desde o 5º ano. Olha, esse aqui. Tem um histórico aqui na tela, assim, na tela não, né? Na capa da pasta já tem um histórico dele aqui. E aí, dentro da pasta, vão ter todos os arquivos desse histórico, né? E assim é o nosso acervo ativo. Tá aqui, beleza. Mas eu queria mostrar para vocês aqui. Segura aqui. Eu queria mostrar para vocês aqui, que é muito legal. A gente está falando, então, só lembrando aqui, a gente precisa ter na pasta do aluno ficha de matrícula, ficha individual e histórico escolar. Então, só vem aqui para achar o ano. Eu estou falando, Seria interessante se você conseguisse colocar em tela cheia. Não, mas Ou aí compa- a tela... Ou compartilhar tela- sua tela. Eu não estou Porque- na tela, estou no celular. Ah, tá. É. Não tô tem? conseguindo ver, não. Não, mas aí é vocês quem tem que colocar na tela cheia. Clica na foto da Glenda para ver se abre, se expande. Peraí. Mas eu acho que Destacado, será que Hã? é isso? Agora foi. Ah, tem Agora foi. Professor, eu consegui destacar a tela da senhora. foi. Tudo certo agora? Foi. Quer que eu volte lá ou posso continuar? Dá para avançar. Só Pode porque continuar. Então, vamos lá, gente. Eu falei com vocês de uma deliberação 239 de 1999 que estabelece que ficha de matrícula, ficha individual e histórico escolar. Olha essa data aqui, 1968. 68. Ficha de matrícula, ficha de matrícula, ficha de matrícula, ficha de matrícula, declaração. E olha agora, o que está escrito aqui? Ficha individual. 1968. 1968. Ah, então, que é isso que eu na minha escola nunca teve ficha individual? Então você errou desde sempre. Você está errado desde sempre. Se o aluno estudou 4 anos, são 4 fichas individuais. O que mais que estava falando lá de obrigação nossa? Livro de matrícula, de diploma, certificado. Está aqui, ó. Olha que letra linda. A gente nem sabe escrever mais assim, né?
Nunca mais a gente vai escrever nunca bonito assim. Só quem é artista. Porque a gente nem sabe mais escrever. Agora tudo tela, tudo celular. 1988, livro de diplomas. Então tá lá, assinado pelo diretor, pelo secretário, pelo próprio aluno. Livro de diplomas. Isso aqui é antigo, ainda era feito na caneta. Como que é agora? Agora melhorou, que agora tem ainda o livro, mas ele é impresso, né? Mas continua com as mesmas funções, né? A mesma obrigação de ter livro de matrícula manteve-se. Vamos ver uma ata de resultados finais. Deixa eu ver essa aqui. 82, 78, 1978, 78. Ata de resultados finais. Olha lá, ó. Ata de resultados finais. 1981. Tem aqui todas as disciplinas, conceitos, que provavelmente era conceito na ocasião, tudo aqui. Isso aqui é a memória. Isso aqui é a memória da instituição. É claro, gente, que com a modernidade isso vai melhorando. Então, hoje, por exemplo, essa ata foi substituída por essa. O que ela é? É um livro igual a esse. É aquilo que eu falei do relatório anual. Ninguém vai me exigir que eu faça naquele layout. Eu preciso ter as informações. As mesmas informações que estão aqui estão neste, mas são outro formato. É só isso, outro formato. Esse é um livro de ata. Esse é outro, ó, já é com nota, né? Com as notas, a situação, aprovado, desistente. Bom, alguma dúvida aqui, gente? A gente vai agora para o arquivo. Não. Isso. Professora, Eu. pergunta. No caso do arquivo inativo, eu posso me desfazer dos documentos pessoais do aluno, seguindo a Lei 233? Porque a senhora explicou que eu posso ficar com a ficha individual, a ficha cadastral, histórico, diploma do aluno. Agora, assim, por exemplo, RG, CPF, comprovante de residência, tipo sanguíneo, o aluno não é mais meu, desde 1970. É um documento que eu posso me desfazer? Então, aí se você perguntar para legislação, eu vou falar que sim. Se você perguntar para a Glenda, eu vou falar que não. Aí você quem vai escolher o caminho a seguir. É uma decisão sua. Aí se você me perguntar, Glenda, a legislação permite? Sim, permite. Glenda, você tem coragem de descartar? Não. Não. Eu tenho um espírito acumuladora também. Eu acho que nem é. Isso aqui se perder... Eu tenho medo, sei lá, não sei. Documento pessoal. Eu acho também que pode ser que eu trabalho numa empresa que me dá a oportunidade de manter o arquivo. Talvez se eu trabalhasse numa empresa que estivesse precisando de espaço, fizesse uma pressão, fala, não, a gente vai descartar porque eu não tenho espaço físico para guardar. Eu teria que fazer, não teria alternativa. Talvez seja por isso, né, que eu fiquei numa situação confortável, que eu posso ter o digital. Ó, eu tô falando de digital e a gente tá partindo. Mostrar o digital, gente. Ninguém ia me pedir o digital, já tô partindo. Era a minha próxima questão, porque nesse ponto é onde entra o arquivamento digital. Porque aí eu já estava passando. Eu vou arquivar tudo ou não? Vou pesquisar um aluno que pediu um documento, tá? Aí, aqui, este aqui está indicando. Anota aí para a gente achar a caixa. Ele pesquisou o nome do aluno e indicou que está na caixa 320. Está aqui. Este é um modelo. Eu falei que eu ia mostrar alguns. Este é um modelo. Este aqui é só para localizar o arquivo físico. Não é digital. É só um localizador do arquivo permanente, que é o arquivo físico. O documento vai estar aí. O documento não está aqui, nem a pasta, nada. Ele só está me dizendo que está na caixa 320. Eu vou ter que ir lá no arquivo, procurar a caixa 320 para trazer a pasta. Ok.
Avançamos, avançamos. Mas esse é o melhor dos mundos? Longe de ser. Agora abre para mim o Megajet. Vamos ali pro outro, já tá aqui. Megajet. Procura o seu mesmo antes, porque aí não dá problema. É o seu? Diploma? Não, vai lá pesquisar. Aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver se tá ruim aqui a luz. Espera aí. Aí. Aqui já é o Megajet, já é digitalizado. Então, ali era só achei a pasta. Agora, aqui eu já consigo ver o arquivo. Como aquela secretária lá daquele colégio me mandou, aqui eu já acho o aluno. Tá ruim a luz? Tá ruim? Tá. Vira para cá assim, ó. Não, assim o monitor para mim. Aí. Melhorou? Melhorou. Aqui eu já acho a pasta virtual. Aqui eu já vi que ele tem todos esses documentos. Título de eleitor, RG, diploma, histórico, certidão. Aqui já é a pasta virtual. Já é, digamos assim, ele na nuvem. Vê no diploma aqui. O diploma aqui. Ele é ele mesmo, então não tem problema de a gente mostrar a informação. Então, esse aqui é o diploma digitalizado. Aqui eu já estou vendo a cópia do... É um programa? É um programa. É um programa que está na frente da... Ele foi digitalizado, aí que se chama de indexador, né? Como que eu vou achar esse documento do Anderson Alex de Melo Souza? Nem é plataforma, digamos, é um buscador desses documentos, mas eu preciso ter uma ferramenta de busca, eu preciso achar esse documento, essa pasta do Anderson. Tem o verso também. Tá tudo aí. Certinho. Beleza. Olha, a gente já evoluiu, a gente já está lá no sistema só criar uma pasta e lá no Word colocar lá. Falhou a ligação. Não é eu digitalizo, crio uma pasta, por exemplo, no Word e coloco lá. Não é isso. Não, ele está indexado, assim, ele está dizendo, volta aqui a tela. Ele está dizendo que este documento aqui é um diploma. Ele está dizendo que ele indexou, quer dizer, ele diz que esse é um histórico. Eu quero ver o requerimento de matrícula. Este é o requerimento. Eu posso ver na tela, posso mandar por e-mail, posso compartilhar, posso fazer qualquer coisa. Na pasta, dá para fazer isso? Dá, mas ele vai estar salvo na pasta, né? Você vai ter que escrever o nome deste documento na pasta, em cada pasta. É possível? Mas isso aqui não é caro. O que é caro é o que está por trás disso, que é a digitalização. Mas o Megajet em si, que é o programa, é muito barato. Você paga por mês para ter o armazenamento disso. Não é caro. Depois escreve para a gente o nome, por favor, lá no grupo. Eu vou, na verdade, indicar a empresa que fez isso para a gente. Porque o preço deles é o melhor que tem. Porque como eles não são uma empresa só de escola, então eles têm um preço legal. Porque esse serviço, se você for procurar uma empresa só de escola, é muito, muito caro. Mas esse tá bem, já mostrei 2 questões. Agora, o melhor do melhor do melhor dos mundos. Não é esse ainda, não é aquele, é o portal. Entra aqui. Quer dizer, a gente vai estar... observem só, aqui ele estava no Megajet, ali ele estava em outro sistema. Agora, o melhor dos mundos é estar tudo num sistema só. Está tudo integrado. Então, se pega do Cauã, que dá passa. Tá. Então, aqui, do Cauã, que trabalha aqui comigo também, eu consigo ver a vida do Cauã inteira, tudo. E ainda assim vejo os documentos, ó. O documento que ele tem, o documento de escolaridade, a data que ele entregou, quem conferiu, a hora da conferência, quem conferiu esse documento, quem deu o ok para esse documento, qual foi a data, qual foi a hora. Então, aí, Glenda, já é um sistema de gestão acadêmica. É o de gestão acadêmica, que também está integrado. Maravilha. Aí, se eu quiser fazer download, eu faço.
Esse aqui é o melhor dos mundos. E outra coisa, que eu digo mais, o próprio aluno me mandou isso, então eu ainda economizo que eu não tenho que terceirizar a digitalização. Ele mesmo me mandou esse documento digital, através do portal. Então, hoje, na São José, hoje que eu falo, desde 2021, que é uma lei federal, não recebo mais documento físico. Então, o próprio aluno coloca os documentos no portal. Então, eu mostrei aqui três serviços. Sustentavelmente falando, né? Perfeito, né? Perfeito, é. O melhor dos mundos é esse. Agora a gente vai para o físico de verdade, né? Fomos do digital, né? Não esquece minha bolsa, hein? Tá, vamos pegar. E desligar o ar. Glenda, Mas esse documento, ele é digital, mas não é original. Esses que você original porque você lembra, ali onde eu mostrei da conferência, ele foi assinado. Ah, tá. Ele está assinado. Então, ele... Bom, agora a gente vai passear. Desligou o ar. Agora vamos passear. Glenda, eu acho que enquanto você passeia, eu só vou voltar um pouquinho, mas acho que não tem, é importante, não sei se você, só para lembrar vocês, é o seguinte, logo no primeiro arquivo que a Glenda localizou, ela localizou um localizador de arquivo físico. Isso. Que é um sistema. Aí, não sei se vocês prestaram atenção, que ela falou que ele estava direcionando para uma pasta. Não é isso, Glenda? Isso. E aí você vai lá no a gente arquivo e você vai buscar. localizar. E aí, o que eu percebo quando eu vi aquilo ali, né? Nada mais é o que é uma forma simples de vocês fazerem consulta de arquivamento digital. Que vocês podem utilizar um Excel, uma planilha de Excel. E a partir da planilha de Excel dá para elaborar um Power BI que faz consulta a esses documentos. Mas tudo isso tem que fazer uma base de dados do arquivo permanente de vocês, ou arquivo inativo. Então, acho que para quem está começando, né, essa questão e que ainda não tem dinheiro para investir, porque a gente percebe que o Colégio Renego começou com esse localizador de arquivo, fez todo um processo de gestão eletrônica, criou um sistema de gestão, comprou um sistema de gestão eletrônica dos documentos, e, além disso, ainda tem um sistema de educação que permite arquivar os documentos dentro do sistema, que é o portal. Então, para quem ainda está no caminho inicial e está começando a organizar, eu acho que é interessante, né, Glenda, saber que dá para fazer essa base de dados do arquivo inativo. Super funciona. Exatamente, eu conheço pessoas que usam o Excel e funciona muito, né? E quem tem domínio no Excel, dá para fazer um Power BI, né? Que você consegue fazer a busca pelo nome do aluno. Então, o Excel, ele é uma ferramenta inicial para quem já pretende iniciar essa questão de criar uma ferramenta de localizador de arquivo, né? Só para dar esse contexto. Oi! Tudo bem, meu amor? Estou fazendo uma aula, uma cultura. Tchau. E uma vez que tá bom. E uma vez que tiver isso no Excel, então, por exemplo, fala assim, eu vou colocar na caixa 320 apenas os alunos concluintes de 2020. Para que fazer esse trabalho? Você vai colocar na caixa 320 o aluno XYZ, independente do ano. Você não vai olhar para o ano, você vai olhar lá no seu Excel onde está o aluno, qual caixa que ele está. Quem não conhece o Colégio Realengo, ó. A gente estava lá nesse prédio aqui. Aí. A gente está caminhando. É enorme. É muito grande. Professora. Oi. Professora, uma dúvida. Eu estou seguindo essa rotina do Excel. Isso. Né? E lá para nós, nós funcionamos, achamos melhor pelo ano. Né? Para a gente funcionar. Tá, mas qual a diferença? Isso que eu estou falando. Para você, então... não independe do ano. Eu estou dizendo assim, você não precisa ficar preocupada com o ano. Porque você tem que preocupar
é no número da caixa. Então, aqui, ó. O ensaio da banda era aí. Da banda marcial, era aí na quadra. Oi? O ensaio da banda marcial, porque eu fui da banda marcial do era colégio. aqui, né? Era aí. Então, a senhora acha que pelo ano indifere-se, independente da caixa? Porque você vai procurar a caixa 320. Quem está dentro da caixa 320? Dual, é isso que te interessa, não é um ano, é um nome. Lá na caixa 320, você não tem nem que saber. Às vezes o aluno chega na sua escola e fala assim, quero vir em segunda via. Qual ano você concluiu? Não sei. Não tem problema nenhum. É verdade. Porque eu faço a busca do aluno, identifiquei e vou diretamente na caixa. Esse é o arquivo. Pode ser. Você vai buscar. Aqui, ó, primeiro. Duvido. Aí, Elcio, Vitor Elcio. Vitor Elcio é o primeiro. É. Anderson, já Misericórdia, não, vai ser vergonha, não. É muita pasta, tá vendo, gente? Aí, ó, Vitor Elcio tá aqui, aí ele estudou pré 87, 88, 89, foi até o 5º ano. E aí tem as fichas de matrícula. Bom, os contratos, as fichas individuais. Não muda, gente. Se a gente pegar qualquer pasta aqui, da mais recente à mais antiga, não muda. Não pode mudar, né? Pelo amor de Deus. 320. Aí quem me perguntou isso, para mim, o que importa é que o Vitor Elcio está na caixa 320. Não me importa saber em que ano que ele estudou, porque eu não vou procurar por ano, eu vou procurar pelo nome do aluno. E aí este Vitor Maciel está na 320. Mas não necessariamente na 320 tem alunos todos do mesmo ano dele. Porque aí, no caso, a senhora seguiu a ordem alfabética, correto? Não necessariamente. Não necessariamente, para mim não importa, porque também eu não vou colocar assim, era bom se tivesse em ordem alfabética. Não, em ordem alfabética para facilitar minha busca, mas assim, entre pegar a caixa 321, eu vou ver aqui a 321, deixa eu ver se está em ordem alfabética. Jaqueline, tá em ordem alfabética. As antigas ficam mais. Tá em ordem alfabética, sim. Mas isso também não muda, porque eu vou olhar a caixa. O que me importa é a caixa. É o conteúdo dela. É o conteúdo. O que quebra a gente é alguém vir aqui trocar de caixa. Quebrou. Aí a gente vai ficar aqui de mutirão para poder achar a pasta do aluno. Porque se trocar de caixa, que já aconteceu, a gente já teve que fazer isso, de ficar varrendo caixa por caixa, e a gente começa de 5 para cada lado, depois vai diminuindo, aumentando até achar. Agora, aqui, todo o acerto. A aluna falou que fez na banda marcial, eu devia ter falado o nome dela, conhecido, eu ia pegar sua você também foi da banda? Isso aqui, esse buraco aqui, é porque a gente terceirizou a digitalização. Então, provavelmente, este buraco aqui está... Estão todas digitalizando, todas elas estão na empresa. Digitalizando. Mas a caixa número 1, aqui. Caixa 1, número 1. É a mais antiga, né? Você sabe só a caixa, não? Não sei, a gente nem olhou também, né? Mas aqui é a caixa número 1, então aqui os acervos. Bom, esse era o nosso arquivo físico. Professora, Acabou tudo, graças a Deus. Estamos fazendo uma pergunta aqui. Tá, pode perguntar. Professora, uma outra dúvida. Dentro dessa organização, estão os alunos também que estejam devendo alguma documentação? Exemplo, Todos. que não entregou histórico, está todo mundo aí organizado dentro
E aí, se ele falar, vim entregar meu histórico agora, só vai lá no catálogo e faz essa inativo. Busca. Aqui são os inativos. O ativo a gente viu lá em cima, aqui é o inativo. Então, por exemplo, o aluno que saiu e não entregou o histórico e por isso ainda não retirou o dele da nossa escola, ele está aí nesse arquivo do inativo. Ele é ex-aluno ou ele é aluno? Ex-aluno. Ex-aluno tem que estar no inativo, ele é ex-aluno, ele não é aluno. Aluno ativo. Ex-aluno inativo. Qualquer então, não é ex-aluno inativo. Não houve uma separação, então, de que porque esse aluno não me entregou, ele já saiu da escola, mas não entregou a documentação, né, o histórico da escola anterior, ele não ficou numa caixa separada. A senhora fez a inclusão dele direto, porque ele é um ex-aluno. Normal, quando ele trouxer o histórico novo, eu vou lá e pego ele e dou continuação na documentação dele. Ele é ex-aluno, isso mesmo. Perfeito, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? No momento, não. Só quero o nome do programa que a senhora utilizou. Vou colocar lá o nome da empresa e o contato para vocês orçarem lá. Professora, bota também um modelinho dessa pasta que eu achei bem legal. Se a senhora puder botar uma foto, tem o nome das pessoas. Mesmo. É verdade. É muito legal mesmo. Sim, desde sempre. Se eu pegar a caixa 1, era assim. Não foi esse mérito não é meu, não. Eu já peguei assim. Muito legal. Só mudou a cor mesmo. Só mudou a cor, né? Ah, e a Bruna perguntou de caixa de papelão. Tá vendo que as caixas aqui todas são de plástico. Não são de papelão, não. Todas. Quando eu cheguei aqui, eram de papelão. Sim, essa é polionda, né? Foi trocando vende nas papelarias, vende muito. É isso, pessoal. Glenda, no caso, aí é a documentação dos alunos, né? E aquela parte que você mostrou logo no comecinho, do livro ata, aquilo ali normalmente fica lá próximo de onde você está. Não vai para esse arquivo novo. Fica tudo lá. Está lá comigo. Todo o acervo de atas, livros, está tudo lá em cima comigo. O professor já foi embora, ele não está mais na escola, mas vai ficando tudo lá. Vai ter um lugar para esse... Professor? Documentação. Não, o professor não fica lá. Professor que já saiu, o departamento pessoal tem um arquivo deles. Sim. Nesse formato, só que de professores. Tá, perfeito. Ok. E eu não acesso. Igual eu não quero que eles acessem o meu, eu não acesso o deles. Perfeito, então. Mas é porque é uma escola grande, né? Então eu não lido com isso. Mas quem trabalha numa escola mais enxuta, o arquivo inativo, muito bem colocado, tem que constar os profissionais também, os professores também. Glenda, me tira uma dúvida. Se uma escola como essa, grande como essa, seja privada ou pública, se essa escola fechar, por onde é que vai esse arquivo todinho aí? Tudo isso que está aí, Não, Glenda? tudo isso não vai. Só vai o diploma e o histórico escolar para o acervo inativo da SEDUC e é só digital. Está lá na 363. Tá, obrigada. Mais alguma dúvida? Bom, era isso, tudo isso, muita coisa, né? Mas espero que tenha gostado, Cris. Uma pessoa levantou a mão, só que não diz quem é. Não dá para ver. Não dá para ver. Tá por aí? Oi, é Paula Neves que levantou a mão, apareceu aqui. Oi, consegue me escutar? Sim. Tô ouvindo. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Quando o colégio opta por pegar toda a documentação dos professores e deixar no RH do colégio, que não é dentro do mesmo, tem problema? Ou, como a senhora disse, que o arquivo inativo ele tem que conter também toda a documentação dos professores?
Isso é obrigatório? Tem problema estar em outro local? No caso, seria no setor de RH da empresa? Não, não tem problema não, problema nenhum. Se o RH garante a integridade desses documentos, não tem problema não. Ah, então tá. Obrigada, viu? Nada. Mais alguma dúvida? Não. Cris, e aí? Podemos encerrar? Estou aqui com coisa de ligar. Estou encantada com esse corredor. Adoro quando eu olho o corredor assim, uniforme, padrão, todas as caixas no mesmo padrão, 100% identificada. Estou encantada. Tá Achei. tanto assim, não. Dá prazer, né, Glenda, quando a gente vai no arquivo, a gente consegue identificar a caixa número 1, né? Então, é muito legal quando você apresentou lá em cima o seu livro de matrícula, que a gente viu numa letra que nós nem sabemos fazer mais, né? Eu pelo menos, nunca consegui, nunca soube. E você chega aí e você vê aquela pessoa que que escreveu aquele livro lá e você consegue localizar a pasta do aluno, aquele profissional, né? Você consegue localizar a pasta do aluno, né? Então, e acho que isso dá prazer, né? E é o que você falou, né? É a memória de uma instituição que é a nossa obrigação. E a memória está aí, né? A memória da educação de uma escola. Eu super concordo com você em relação quando a gente fala que eu também não deixo que o financeiro mexa, o RH mexa nos meus arquivos de educação. Então, também não mexo neles, eles também não mexem no meu. É isso, É isso aí. né? É isso aí. Então, Cada um no seu quadrado. cada um no seu quadrado, é isso mesmo, entendeu? O mais importante que eu quero é que meus arquivos estejam lá datados e assinados, e até essa pergunta da Paula, né? Não necessariamente você precisa ficar com a documentação na sua escola, na educação, mas a mais importante é que o período que esse professor deu aula, que os diários estejam assinados, que as atas de conselho de classe estejam assinadas. Então, muitas das vezes tem escola que não guarda a documentação do professor, mas aí quando vai ver, não tem a ata não está assinada, os diários não estão assinados. Então, por que guardar, né? Então, a gente olhar para o documento antes da gente arquivar. Mas parabéns aí pelo arquivo, dá prazer. Tirei vários prints aqui desse seu corredor lindo, que parabéns mesmo pelo trabalho, né? Pelo trabalho da escola, que é o que você falou, né? Você já pegou esse trabalho assim, você só deu andamento e esse é o caminho, né? Acho que é o primeiro passo do arquivamento, né? Tá certo. Então é isso, pessoal. Vou me despedindo, porque eu não estou tendo aonde apoiar aqui também, mas espero que tenha atendido aí, aguçado talvez mais o desejo de ter um arquivo digital, quem sabe, mas que todos aí consigam encontrar o caminho desse arquivo eficiente da melhor maneira, tá bom? Com todos aí bem, em paz. Um beijo. Se tiver alguma dúvida, pode colocar lá no grupo, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.